E aí, galera que nos acompanha aqui no Conexão Eclésia, eu sou o Anderson Paz e estou aqui de volta para tratar de um tema que algumas pessoas podem ter sinceras dúvidas, que é o seguinte: se temos o Espírito, para que a Bíblia? Nós cremos que temos o Espírito Santo, foi uma promessa que Jesus fez a todos os que crescem nele, que receberiam o Espírito Santo, que o Espírito Santo viveria em nós. O Espírito Santo nos ensina, nos consola, nos ajuda, é Deus vivendo em nós. E se nós podemos ter uma relação direta com Deus em nós, para que recorrer ou pautar nossa vida, nossa conduta, nossa fé, nossa doutrina, num texto de 2000 anos atrás, os textos mais recentes da Bíblia, no Novo Testamento, tem 2000 anos. Por que isso? Para a gente entender isso, a gente tem que recorrer ao Evangelho de João, ao que Jesus falou sobre o Espírito Santo. E dos textos que Jesus fala sobre o Espírito, ensina sobre o Espírito, João 14, 15 e 16, esses 3 capítulos, eles são muito importantes. Jesus começa a falar da promessa do Consolador a partir aí do versículo, se eu não me engano, 25 do Evangelho de João. Então, se você pegar o Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, você vai ver Jesus ali, no meio de outros assuntos, falando sobre essa promessa do Espírito. E lá no final do capítulo 15, o versículo 26 e 27, preste atenção, tome nota, versículo 26 e 27 de João 15, Jesus fala o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. A testemunha, ela fala do que viu, do que ouviu, do que presenciou. O Espírito Santo, pelo que Jesus também nos ensina, ele não ensinaria nada que não ouviu do Pai, enfim. Então o Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus. Mas o versículo seguinte, Jesus completa: e vós também testemunhareis. Por quê? Porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus, embora ele fale do testemunho do Espírito Santo, ele também encarrega algumas pessoas de darem esse testemunho do que ele viveu, do que ele falou, do que ele ensinou. Ele encarrega, ele dá essa incumbência a um certo grupo de pessoas, os que estiveram com Jesus desde o princípio. Jesus faz de um testemunho duplo, então. O testemunho do Espírito e o testemunho daqueles que estiveram com ele desde o princípio. Os apóstolos, desde o princípio do seu ministério. Jesus encarrega, então, no plano de Jesus, após a sua ascensão aos céus, após ser levado aos céus, ele entregou aos apóstolos uma responsabilidade: dar testemunho de Jesus juntamente com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo sozinho, é o Espírito e os apóstolos. Se você ler, por exemplo, o texto de João 14, voltando ao capítulo 14, ele dá alguns recursos aos apóstolos. Os apóstolos não iam dar testemunho de Jesus baseado apenas na sua memória. Jesus dá alguns recursos, porque essa tarefa de dar testemunho de Jesus não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Eles precisariam de um recurso sobrenatural. E esse recurso Jesus dá lá no Evangelho de João, no versículo 25, 26, agora dá uma checada aí, a partir do versículo 25, Jesus fala o seguinte: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, estando ainda com os apóstolos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa memória dos apóstolos foi uma promessa que Jesus deu para eles: o Espírito Santo faria lembrar. Só pode lembrar quem ouviu. Então, como eles ouviram Jesus, eles poderiam lembrar. João 16, 13, Jesus promete que eles seriam guiados a toda a verdade. Então, aqueles que estiveram com Jesus desde o princípio seriam guiados a toda a verdade. Então, foram homens que andaram com Jesus. Marcos 13, no versículo 13 e 14, Marcos fala que Jesus designou os 12 para estarem com ele, então com um relacionamento direto e pessoal com Jesus, e depois os designou a pregar. Lucas 22, versículo 28, Jesus fala para eles: vós sois os que tendes permanecido comigo comigo nas minhas tentações. Então, gente que permaneceu com Jesus. Jesus promete a eles se assentar sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aparece também em Mateus 19, 27 e 28. Essa mesma promessa relacionada aos apóstolos. E uma vez partindo para cumprir a missão de pregar o Evangelho, lá em Marcos 16, 20, diz assim: e eles, e se você ler
antes tu vai ver que está falando sobre os apóstolos, e eles, tendo partido, pregarem em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então os apóstolos foram aquele grupo de homens, os 12 ali, os 11, depois Matias foi colocado no lugar de Judas, que foram encarregados dessa missão, dar testemunho juntamente com o Espírito Santo. E eles se mostram muito conscientes dessa responsabilidade, muito conscientes dessa missão. Lá em Atos 5, 32, diz assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos. Está falando sobre Jesus, fatos relacionados a Jesus. Nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então é um testemunho duplo. Existe uma ação, um testemunho dos apóstolos, juntamente com o Espírito Santo, ou um testemunho do Espírito Santo, juntamente com os dos apóstolos. A igreja é o testemunho dos apóstolos. Então a igreja primitiva viveu assim. Atos 10, 39 a 42 é um texto importante, registra esse texto também. E nós somos testemunho de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este, Jesus, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas quem? Mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu entre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então os apóstolos, os 12, eles se mostram assim, conscientes de uma responsabilidade, uma missão de dar testemunho de Jesus. Se você ler Hebreus 2, também Jesus, o texto de Hebreus, fala sobre os que primeiro ouviram a palavra, anunciada inicialmente pelo Senhor, e partiram dando testemunho com eles, juntamente com eles, Deus deu testemunho por meio de sinais, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Não é à toa que quando você parte para o livro de Atos, você vai ver muitos sinais e prodígios feitos pelas mãos dos apóstolos. Não é à toa que no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina, e não havia diferença entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Jesus. É a mesma doutrina, eles eram encarregados de transmitir a doutrina de Jesus. Não é à toa que quando dá o problema lá em Antioquia, a polêmica sobre a circuncisão, a igreja de Antioquia envia representantes a Jerusalém para estar com os apóstolos. E os apóstolos presbíteros daquela cidade são direcionados por Deus sobre o que ensinar, orientar aos gentios. Enfim, não é à toa que no livro de Atos dos Apóstolos, e na igreja primitiva, os apóstolos têm esse papel. Paulo não foi um dos 12, mas agiu também juntamente com eles, teve seu ministério reconhecido pelos demais apóstolos, e eles sempre, a autoridade deles se baseia nisso, de serem testemunhas oculares da vida de Jesus e designados para uma responsabilidade de dar testemunho. Por isso que Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, quando ele fala para os presbíteros, ele fala, eu sou testemunha das aflições de Cristo. 2 Pedro 3, versículo 1 e 2, ele fala que eu estou escrevendo para vos lembrar dos mandamentos que foram dados pelo Senhor por meio de seus apóstolos. E aí depois, ao longo dos anos, esse testemunho dos apóstolos, a memória dos apóstolos, as lembranças dos apóstolos, começaram a se tornar textos escritos. O Evangelho de João, lá no finalzinho, João fala, Jesus fez muita coisa, não caberia um livro, espaço na terra para livros que fossem publicados sobre isso, mas o que foi escrito aqui é para que vocês creiam. Então, João não está escrevendo aleatoriamente, João está escrevendo com um propósito de transmitir aquilo que Jesus ensinou e gerar fé no coração dos seus leitores. Na primeira carta de João, no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, talvez os versículos mais interessantes sobre esse testemunho apostólico. Ora, 1 João 1, do 1 ao 3. O que era, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai nos foi manifestada, o que também temos visto e ouvido. Isso vos anunciamos.
para que vós, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João fala de algo que ele tocou, que ele viu, que ele experimentou, e agora ele estava dando testemunho. E aí, o testemunho dos apóstolos ao longo dos anos se tornou textos escritos. O Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas fala que reuniu os testemunhos de quem presenciou a vida de Jesus. E o que temos hoje do testemunho dos apóstolos é o Novo Testamento. Os textos do Novo Testamento são o que temos hoje do testemunho desses homens que andaram com Cristo. E por que nós temos que nos apegar a esses textos? Não porque Jesus falou que eles dariam testemunho, deixou essa incumbência para eles, mas se a gente vê ao longo do Novo Testamento, você vê que se nós confiarmos em experiências sobrenaturais, a Bíblia nos alerta que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz, pode anunciar um outro evangelho diferente daquilo que foi anunciado por Jesus. Se você confiar em experiências místicas, Paulo fala de visões enfatuadas da nossa mente carnal. Então, não dá para confiar em experiências místicas. Se você confiar em puras sensações, não dá para também confiar nisso. Se você confiar apenas nos dons espirituais, você precisa de critério para julgar os dons. As profecias, segundo Paulo ensina, têm que ser julgadas. Como julgar as profecias se não tiver um critério objetivo para julgá-las? Como Paulo vai para examinar todas as coisas e reter o que é bom, como examinar se não se tem critérios claros, critérios objetivos? Então, quem nos dá esses critérios são os textos bíblicos, e o Antigo Testamento é lido à luz da revelação do Novo Testamento, Nova Aliança. A gente precisa desses textos, é quem nos dá critério, é a partir deles que a gente desenvolve nossa doutrina, nossa fé. É indispensável. É indispensável, não dá para confiar apenas na experiência. Portanto, eu deixo uma dica de irmão para você. Sempre que você vê uma interpretação muito individual, muito particular dos textos bíblicos, que ninguém nunca pensou, tenha cuidado. A gente não pode ser guiado apenas por nossa interpretação particular, ou sempre que você vê alguém que sustenta uma doutrina que não pode ser amparada biblicamente, ou que de fato descarta os textos bíblicos. A Bíblia diz isso, mas o Espírito Santo não confirma isso no meu coração. Tenha cuidado. Jesus encarregou o Espírito e os apóstolos dessa missão de dar testemunho acerca dele. Então tenha cuidado. Nós precisamos dos textos bíblicos, sim, e a partir deles a gente pauta a nossa vida, nossa conduta, nossa fé, nossa doutrina. A gente depende dos textos bíblicos. Tá ok? Guarda isso aí no teu coração. Eu sei que aqui nesse vídeo eu falei vários textos. Se você depois quiser tomar nota de cada um deles, só ir pausando o vídeo aí. Também vamos colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? E se você considera esse assunto interessante, não se esqueça de curtir nosso vídeo, marcar aí o gostei, compartilhar e se inscrever no nosso canal no Conexão Eclésia. Tá ok? Beijão pra você e até breve, se Deus quiser.